boa noite, amados. A paz esteja convosco. Estou feliz por mais um dia estarmos na presença do Senhor, né? Para a gente aprender um pouquinho mais juntos. O tema que nós vamos discorrer hoje é um tema muito interessante, que é sobre o drama do suicídio. Nós vimos nos últimos tempos que tem se alastrado até mesmo no meio cristão. E aí, outro dia conversando com uma pastora amiga minha, ela falou assim: Pastora Lu, em tal bairro assim, falou o nome do bairro, tá precisando muito de um trabalho de evangelismo. A paz seja, Deus te abençoe. Está precisando muito de orações, de uma intervenção divina, pois lá tá um tal dos adolescentes querer tirar sua própria vida. E aí eu falei assim: Senhor, o que leva um adolescente tão na flor da juventude desejar tirar sua própria vida? Mas daí eu lembrei que a gente tem que tomar cuidado até com as perguntas que a gente faz diante de Deus, porque de repente Deus pode responder com uma experiência de vida não muito agradável, né? E nós sabemos que para uma pessoa chegar ao nível de querer se suicidar, é porque a coisa não está bem. Nós vamos aprender um pouquinho nessa noite. E então, para eu entender esse adolescente, eu precisaria passar por um processo que um adolescente passa para poder entender o porquê um adolescente chega a esse ponto, né? E aí me veio a vontade, no começo, acho que no começo do ano, se não me engano, uma das primeiras lives eu tratei foi sobre a depressão, foi até juntamente com a minha irmã Ana Paula, e eu até comentei com ela que eu gostaria muito de tratar sobre o tema do drama do suicídio, né? E de uma certa forma ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, porque eu mesma já passei por momentos difíceis de desejar morte, mas desejar morte, eu vou passar para vocês aqui que até na Bíblia teve homens de Deus que desejou a morte. Mas desejar a morte é uma coisa. Outra coisa é querer se apropriar da morte a qualquer custo, é tirar a sua própria vida, né? E isso vai contra um dos mandamentos do Senhor lá no Antigo Testamento, que é não matarás. Aí você pode falar assim: pastora, mas não matará o seu próximo, né? Não, só falou que não matarás. Não é para tirar a vida alheia, nem muito menos a sua. Por quê? Porque a vida nossa é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida em nós. Então, esse fôlego de vida que Ele nos deu, essa dádiva de Deus, só Ele tem o direito de tirar. Ele não deixou escrito em lugar nenhum que estaria transferindo esse direito para a gente de tirar a nossa própria vida, né? Mas é bem complicado quando uma pessoa chega a esse ponto, e nós vamos aprender nessa noite como lidar com as situações para poder evitar esse tipo de tragédia. Nós sabemos que a pessoa que ela se suicida, ela tenta sair do problema, dando cabo da sua própria vida, mas ela acaba causando uma dor muito maior, que é para os entes queridos que ficaram. E quantas pessoas que teve algum familiar que se suicidou,
e depois desejou se suicidar também porque perdeu aquele outro parente. Eu já conheci famílias que, vamos dizer assim, a maldição do suicídio acompanha aquela família. A maioria deles tiraram suas próprias vidas. E o que norteia tudo isso não é só uma coisa, só são várias coisas, né? Então nós precisamos saber o porquê que existe isso e o porquê que tem alastrado tanto no meio cristão, no meio do povo de Deus. Uma vida, não é só a vida do cristão que é importante na presença de Deus, não. A Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus ele não tem prazer, o profeta Ezequiel diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes ele deseja que o ímpio se converta e passe a eternidade com ele, né? O cristão também está no mesmo caminho e não deve mudar de caminho, né? Então, atentar contra a própria vida seria transgredir o mandamento da parte de Deus. Então, depois no final nós vamos discutir sobre a questão de muitas pessoas, ao invés de se preocupar em sanar o problema que pode ocasionar um suicídio, ela quer saber se a pessoa se suicidando, se ela vai para o céu. Então, se a pessoa tem salvação. Então, isso daí é algo assim, a salvação é algo que pertence a Deus, é intransferível, não cabe a nós julgarmos se foi salvo, se não foi salvo. Até lá no final a gente discute sobre isso. Mas o certo é que nós vamos começar com uma oração, né? Vocês que estão assistindo, compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem, porque a pessoa, geralmente a pessoa que quer se suicidar, ela suporta provas caladas. Ela não é muito de dar muitos sinais. E quando você percebe, geralmente são pessoas silenciosas, pessoas caladas. Então, quem é parente precisa estar atento, os amigos precisam estar atento aos primeiros sinais, né? Precisa estar atento aos primeiros sinais para evitar que isso aconteça. E a maior prova de amor da gente pelo nosso próximo, numa situação dessa, é interceder por ela, é orar por ela, ainda que a gente não pode colocar as mãos e resolver a situação dela, mas a gente pode recorrer a quem pode, como pastora, por meio da oração, né? Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais uma semana de vitória que o Senhor nos concedeu. E você pode dizer aí do outro lado, ixi, pastor, eu tive uma semana, foi de prova, mas com certeza, se você não obteve vitória em cima dessas provações, você obteve aprendizado, maturidade, reflexão da parte de Deus. Porque na prova eu aprendi uma coisa, quando a gente está em momentos de prova, de fogo, né? Eu às vezes até brinco falando sobre PDF, prova de fogo, né? Eu ouvi uma vez um pastor falando, e eu achei muito engraçado, mas às vezes a gente pode estar tendo uma prova de fogo e a gente sair dela e falar assim, ué, mas Deus nem me deu vitória, eu saí assim, aquilo que eu queria Deus não me deu, e aí Deus? E aí se você parar e olhar para dentro de si, Deus irá responder, eu quis te ensinar isso, isso, isso e isso. Você vai começar a refletir nos processos, no cenário que você passou a prova, as pessoas que foram envolvidas na prova, e daqui a pouco você acaba descobrindo que você não conseguiu a vitória do jeito que você queria, mas você subiu de nível espiritual porque você adquiriu maturidade, você refletiu, você amadureceu, os teus alicerces foram reforçados, né? Glória a Deus. Paz, Vera, Deus abençoe. Então vamos orar agradecendo o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rendemos-te graças, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença, Senhor, para aprender um pouquinho mais de ti. Pai, eu quero te apresentar as vidas que aqui estão, Senhor, aquelas que ainda irão assistir, Senhor. Meu Deus querido e amado, que o Senhor venha de encontro a essas famílias representadas por eles. Meu Deus querido e amado, o tema de hoje vai ser sobre suicídio, Pai.
E eu quero te clamar nesse momento que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha entrar com providência na vida das pessoas que estão passando por problemas, que já acham que está à beira além do limite delas, que elas não estão suportando, Pai. O Senhor conhece o limite de cada um e a tua palavra diz que o Senhor não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Pai querido e amado, então eu quero te pedir uma intervenção ou várias intervenções, Senhor, no meio do teu povo. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um que está aqui assistindo, que está aqui para participar, daqueles que ainda irão assistir. Que o Senhor vai de encontro às necessidades do teu povo, se for porta de emprego, Senhor, que é uma das coisas que mais aflige as famílias, é a falta de emprego, as portas fechadas, Pai. Meu Deus querido, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha escancarar, Senhor. O Senhor é dono das empresas, o Senhor é dono da prata e do ouro, o Senhor é dono dos empresários, da vida dos empresários. O Senhor pode todas as coisas, Senhor. Então eu quero te clamar nesse momento, vai de encontro à vida financeira do teu povo, vai de encontro, Senhor, à vida profissional deles, exalta o teu povo, Pai, meu Deus, entra com providência na área da saúde também, na área da saúde mental, da saúde emocional, psicológica, Senhor, neurológica, enfim, que o Senhor vai de encontro a todas as áreas que o teu povo está clamando nesse momento, Deus. Pai, eu também quero te pedir, Senhor, tem muitos lares que as pessoas brigam demais, é contenda em cima de contenda, e qualquer motivo, Senhor, é um motivo para começar uma grande contenda, uma grande discussão, e daqui a pouco, Deus, às vezes termina até em sangue, Pai. Repreende esse espírito maligno, sanguinário que atua no meio de algumas famílias, trazendo discórdia, trazendo divisão por meio do alcoolismo, por meio dos vícios, por meio da prostituição, Senhor, enfim. Vai repreendendo tudo aquilo que Satanás usa, Senhor, para causar divisão no meio das famílias. E muitas pessoas, de tanto viver um ambiente familiar de briga, de divisão, de contenda, às vezes perde até a vontade de viver porque não tem paz. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. A tua palavra diz que a paz que o Senhor nos dá não é como a paz do mundo, Senhor, do sistema mundano, que é o intervalo entre uma guerra e outra. Não, não. A tua paz é uma paz que excede todo o entendimento humano. Porque mesmo em meio às provações, em meio às dificuldades, o Senhor nos garante vitória, o Senhor garante de estar conosco. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no comando de todas as coisas, Pai. Então, que o Senhor venha tomar a direção desses lares, que o Senhor venha entrar pelas portas nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha acampar o teu anjo, que o Senhor venha repreender o valente dentro desses lares, desfazer toda a obra do diabo, toda a obra de macumbaria, Senhor, de bruxaria, de feitiçaria, que muitas pessoas influenciadas pelo maligno, Senhor, trabalham por esse lado para destruir as famílias, para destruir casais, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência e desfazer toda a obra de Satanás, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, por aquelas vidas que estão aqui nessa noite, para que o Senhor venha fertilizar o terreno do coração, simbolicamente falando, que o Senhor venha fertilizar, que o Senhor não deixe que nada venha dispersar nessa noite, Senhor, mas que tudo que for falado nessa noite seja bem absorvido, que a boa semente venha cair num terreno fértil, Senhor, numa terra fértil, que essa terra continue sendo regada pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra diz que eu planto, o outro rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento, Pai. Então, que o Senhor venha trabalhar nessa noite por meio de toda a palavra que for pronunciada através dos meus lábios, direcionada pelo Senhor. Que o Senhor venha trabalhar no meio do teu povo para a glória e louvor do teu santo nome. E que essas vidas, Senhor, essa semente que cai no coração dessas vidas, venha servir para alimentar outras vidas ao redor também. É o que eu te peço neste momento, Senhor, e desde já eu te agradeço, crendo que o Senhor irá me usar conforme a tua vontade, o teu querer, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz, irmã Francisca. Deus te abençoe. A paz, baixinha. Que Deus te abençoe, meu amor. Vocês que estão entrando, como é um tema
bem interessante, importante, que às vezes as pessoas que estão caminhando para o suicídio não têm nem coragem de falar para as outras não tê-las como covarde. Então seria bom que a gente compartilhasse o máximo, para que todas as pessoas tivessem acesso. Eu fiquei muito feliz que outro dia, sábado passado, antes de fazer a live, eu fui num culto e uma pessoa chegou para mim e falou assim, fazia muito tempo que ela não aparecia na igreja, e ela falou assim, pastora, a internet faz um bem tão grande para a gente. Eu não tenho perdido uma das suas lives. E aparentemente eu nem vejo ela assistindo, porque ela diz que não assiste ao vivo. Mas depois as pessoas acabam assistindo, né? Então a gente vê que aparentemente parece que tem poucas pessoas que participam no momento, mas são muitas pessoas que visualizam, que assistem depois, que não tem tempo de participar da live agora, mas que assistem depois e que acabam sendo abençoadas, né, por meio da palavra de Deus. Então que nós venhamos nessa noite glorificar, exaltar o nome do Senhor por meio dessas vidas que têm nos acompanhado. Eu vou ler uma palavra aqui. Vocês, se tiverem Bíblia aí por perto, vamos acessar. Salmos de número 42. Salmos de número 42, né? A alma do salmista estava anelando por Deus. Por que que eu escolhi essa palavra para ler? Porque geralmente a pessoa que está em depressão, que está a caminho do suicídio, ela é uma pessoa que a alma dela está sedenta de Deus. E aqui vai um despertamento para nós que somos igreja do Senhor. Onde que a igreja do Senhor está escondida? Em pleno século XXI, com a expansão do Evangelho, do jeito que está. A gente tem, não é só uma Bíblia dentro de casa, a gente tem quase todas as versões dentro de casa. E por que que a gente deixa, às vezes, os nossos vizinhos, né, querer se matar? Às vezes, à base de tarja preta, vivendo em trevas, sendo que nós temos o pão da vida, sendo que nós temos a luz do mundo, sendo que nós podemos trazer luz para essas vidas, né? Uma alma que está em depressão, que está a caminho do suicídio, ela é vazia de Deus, a alma dela está vazia de Deus. Eu sempre falo que dentro do ser humano existe uma lacuna tão grande que nem coisas e nem pessoas pode preencher. Outro dia eu estava conversando, inclusive, com a irmã Vera, minha vizinha. E eu falava que o vazio que existe dentro do ser humano é do tamanho de Deus e por isso que coisas e pessoas não preenchem. Não adianta a gente buscar preencher no outro, no namorado, no noivo, no marido, na namorada, na noiva, na esposa. Não adianta. Pessoas e coisas não preenchem o vazio que é para Deus ocupar. Então, o vazio que existe dentro da alma do ser humano, do tamanho de Deus, não existe ninguém do tamanho de Deus. Não existe coisas do tamanho de Deus. Deus é maior do que tudo e maior do que todos. Então, só Ele pode preencher essa lacuna dentro da alma da pessoa. E nós, como igreja, temos que apresentar esse Deus desse tamanho para preencher a lacuna da alma dessas pessoas que estão nessa situação. Eu conversei um pouquinho para que vocês acessassem aí, né? Ou no celular, ou na Bíblia mesmo, localizasse, Salmo de número 42, nos diz o seguinte, a alma anela por Deus, é o título desse texto aqui, desse salmo. Anelar e anseiar, é ter sede, sabe? Igual eu estou tendo aqui. Nos diz o seguinte, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
Foi uma pergunta que o salmista fez. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite. Então veja bem que era uma alma que estava depressiva, que estava solitária, e que o alimento dela de dia e de noite era lágrima, era chorar o tempo todo. De repente pode ter alguém que vai me assistir ou que está aqui me assistindo que está nessa situação. E aí vamos ver aqui, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Que tem gente que tem a pachorra de fazer essas perguntas pra gente, né? Porque está nessa situação. Lembro-me dessas coisas, isso o salmista dizendo, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista pergunta para a alma dele mesmo. Ele faz essa pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas ou das grandes cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidas de mim ou se afasta de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus. A paz, neguinha. Deus abençoe a sua vida. Nós vimos aqui, os estudiosos, os teólogos dizem que esse salmo foi escrito por Davi quando ele fugia da presença de Saul, quando muitos, não só Saul, mas muita gente estava no encalço de Davi querendo matar, perseguindo. E aí nós vimos que Davi está levando aqui uma vida de deserto. No deserto, ele começa dizendo que como uma corça no deserto anseia pelas águas, né? Pelas águas, que ele também, a alma dele estava ansiando por Deus, precisando de auxílio da parte de Deus. A alma dele estava sedenta de Deus. Bom seria que todos nós tivéssemos sede de Deus, como a corça tem sede quando está no deserto, à procura das fontes de águas frescas para poder tomar, né? Porque daí a gente, como igreja do Senhor, não negligenciaria tanto na presença do Senhor, né? Não perderia tanto tempo. Eu costumo sempre falar para as pessoas, o nosso altar é feito em casa. Na igreja é apenas um complemento. Às vezes nós ficamos em casa, nós assistimos Netflix, às vezes nós pulamos o dia inteiro, parecendo sagui, do Instagram para o Facebook, do Facebook, e volta e faz comentário, kkk daqui, kkk de lá, sabe? E o nosso altar está em cinzas, sabe? Está precisando de dar uma soprada, tirar as cinzas, remover a cinza, colocar a lenha no lugar, acender o fogo de novo. E quando tiver o culto, a gente ir lá fazer o complemento, porque na igreja não dá para a gente se alimentar da forma que a gente precisa se alimentar de Deus, se nutrir da palavra de Deus. E porque muitos cristãos, até os cristãos que era para estar com a alma, com a lacuna dentro de si, cheia, plena de Deus, porque que muitos cristãos chegam ao ponto de depressão? Já passei por isso, pelo ponto de depressão, já tive vontade de morrer? Já.
Não sou melhor do que ninguém. Sou um ser humano como qualquer um outro. E isso não é fraqueza, não. Isso faz parte da vida, do emocional do ser humano. É normal a gente se sentir fraco em meio às adversidades. Qual é o soldado que não se enfraquece no meio da guerra? Todos se enfraquecem. Todos, chega um momento que se fere, chega um momento que senta porque está cansado, né? Todo mundo tem as suas fragilidades. E aí nós vamos ver aqui que Davi, em meio a essa situação, ele fala que as lágrimas dele, a situação estava tão feia, que ele falou que as lágrimas dele estavam sendo o alimento dele, o mantimento dele, a nutrição dele de dia e de noite, né? E nós sabemos que há momentos na nossa vida que chorar é bom, mas aos pés do Senhor, clamando esse tipo de lágrima, assim, nutre a nossa alma, né? Mas a lágrima que é derramada por conta de desespero, por conta de problema, essa não nutre a alma, essa desarraiga a alma, né? Então nós precisamos clamar, chorar, derramar lágrimas aos pés de quem pode resolver. Às vezes a gente chora tanto para os nossos amigos, mas o máximo que os nossos amigos vão poder fazer por nós é orar ou chorar junto com a gente. Mas resolver ele não pode, ela não pode. Então, e tem coisas que é melhor contar para quem tem boca fechada, que é o próprio Deus. Deus, ele não fala nada da tua vida quando você desabafa com ele, quando você chora com ele, quando você conta para ele. Então não existe pessoa melhor para te ouvir, para te assistir do que o próprio Deus. Às vezes a gente desabafa com pessoas erradas e as pessoas, ao invés de nos ajudar, ficam nos julgando, ficam nos criticando, fica passando o nosso problema para o outro. Às vezes com a falsa, sabe, intenção de pedir ajuda para o outro, mas na verdade a intenção é de propagar o teu problema, né? Então conte o teu problema para a pessoa certa, porque Deus, ele não tem a boca grande, ele não sai espalhando o teu problema, a tua situação, a tua adversidade. E além de tudo isso, ele ainda vem com a presença dele, te deixa pleno da presença dele, ao ponto de você se sentir em paz diante das circunstâncias, sabe? E glorificar o nome do Senhor, crendo que ele está no comando de todas as coisas, como diz lá em Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, Deus, ele está no controle das nossas vidas, de todos os problemas das nossas vidas. O Senhor está no controle. É que tudo tem o momento certo dele agir. Eu dizia na terça-feira lá no seminário sobre aquele paralítico, sabe, lá do templo chamado Formosa, que João e Pedro encontrou com eles ali quando eles estavam subindo para a oração. E aí nós vimos que a Bíblia relata que aquele moço pedia esmola ali há muitos anos. Um moço coxo do ventre, né? Já nasceu coxo, atrofiado. E nós vimos que ele pediu esmola a vida inteira. Será que o Deus que usou Pedro e João naquele dia, lá na porta do templo chamada Formosa, não era o mesmo Deus que arrancou ele do ventre, que tinha as perninhas atrofiadas? Mas por que Deus esperou? A gente faz cada pergunta, né? Por que, pastora, que Deus esperou tanto tempo para poder dar a cura para esse moço? Deus não poderia ter curado lá, quando era criança ainda, para ele não ter sofrido tanto tempo? Deus estava compondo a história dele como alguém que mendigou até um certo dia, até um certo ponto. Mas que quando chegou naquele momento certo de Deus agir, o nome do Senhor foi glorificado. Talvez se aquele coxo tivesse sido recebido o milagre da parte de Deus quando ele era criança, não teria tido o número de conversão que teve naquele dia por conta do reboliço desse atrofiado na porta do templo, que causou um reboliço tão grande. As autoridades, o capitão, o sumo sacerdote, os judeus, sabe, queria saber o que aconteceu. E o certo é que
por conta desse acontecimento, Pedro e João pregou a palavra de Deus e quase, a Bíblia diz que ali naquele trecho, que quase 5.000 pessoas, aproximadamente 5.000 pessoas se converteu, se arrependeu ali. Aí eu pergunto, será que se Jesus se tivesse operado esse milagre através da vida de João e de Pedro, lá na porta desse templo, se tivesse, Jesus já tinha passado. Afinal, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, tinha ascendido aos céus. Por que o próprio Jesus mesmo não curou ele lá? Porque se ele estava lá há tanto tempo, Jesus entrou naquele templo chamado Formosa também. Por que Jesus não curou ele? É porque tinha a hora certa. Jesus tinha tudo ali, ó, o tempo certo. Ele ia morrer, ele ia ressuscitar, ele ia ascender aos céus. Mas por meio desse milagre, ele iria dizer para o povo dele, ele iria deixar registrado na palavra de Deus, como nós temos acesso até hoje, que mesmo ele morrendo, ele ressuscitando e ascendendo aos céus, ele estava continuando com a igreja para realizar milagres, meu Deus do céu. Se ele tivesse feito quando ele estava vivo antes da crucificação, Jesus era Deus, é 100% Deus. Se ele quisesse fazer esse milagre, ele poderia ter feito, mas tudo tem a hora certa. Em tudo Deus tem propósito para poder realizar os milagres nas nossas vidas, para vir de encontro às nossas vidas. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui, voltando aqui para o Salmo, Davi falando, ao mesmo tempo que a alma dele estava inquieta, ele já voltava para dentro da sua alma. E quantas vezes a gente fica assim, sabe, questionando a Deus, questionando, mas de repente nós achamos que é nós que estamos respondendo para nós mesmos. E eu costumo sempre falar, não é você que está respondendo para você, não. É porque o Espírito de Deus habita dentro de você. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso e ele traz mensagens da parte de Deus dentro de nós. Então, às vezes, eu até brinco com a minha vizinha e falo assim, menina, Deus falou assim comigo, e daí eu falei assim, não, eu acho que isso é eu falando para mim mesma, né? Mas, na verdade, não é eu falando para mim mesma, é Deus conversando comigo, e Deus conversa comigo onde? Dentro do templo chamado Luciete, esse corpo aqui, ó. Ele transporta o meu espírito, e o Espírito de Deus habita juntamente com o meu espírito. Então, quando Deus quer conversar comigo, ele manda mensagem para o meu espírito. Ele testifica dentro de mim, ele fala dentro de mim, né? Então aí nós vimos Davi falando, ele fala, né? E daqui a pouco ele conversa com a alma dele, e daqui a pouco ele mesmo responde para ele mesmo, que para não se preocupar, porque o Senhor está vindo ao encontro, que o Senhor dará a vitória, né? E aí nós vamos ver lá no final que ele diz assim, que os adversários dele insultam ele, dizendo, onde está o teu Deus? Porque está abatido minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então aqui Deus está se apresentando para você que está aí do outro lado como auxílio seu, como ajudador, né? Nós vimos aqui que nesse caso aqui eram os adversários de Davi. E quantas das vezes o maligno usa pessoas? E não usa pessoas que a gente espera, não, de lá de longe, não, porque se vier de lá de longe, vir da boca de um ímpio, sabe? De uma pessoa que já não gosta da gente, a gente fala, já esperava que ia falar isso. Mas às vezes o adversário usa justamente quem a gente não espera para poder abater a nossa alma, né? Para poder abater a nossa alma. E por que Deus permite isso? Por meio de uma alma abatida, eu me lanço aos pés do Senhor. Eu estreito mais o relacionamento com Deus. Eu faço igual David Leonardo. Se as pessoas vêm, me afrontam, me perseguem, ao invés de eu revidar, não, eu conto tudo pro meu pai. Sabe? Sabe, menino manhoso? Que tudo que os outros fazem, corre lá e conta pro pai, corre lá e conta pra mãe. Então, eu faço assim, igual o David Leonardo dá palestras e estudos também, e ele diz, eu conto tudo pro meu pai.
Então eu sou assim, quando as pessoas me afrontam, ao invés de eu ficar me descabelando, ficar me remoendo, querendo catar no pescoço, estrangular, porque a carne da gente ferve, que é uma beleza, né? Ao invés da gente fazer isso, a gente conta para quem pode resolver, meu Deus do céu. É só contar para o nosso pai que o nosso pai resolve. Nosso pai se encarrega de colocar cada um no seu devido lugar. Afinal, ele é pai meu e é pai de quem está me afrontando. Né? Então a gente não precisa se descabelar, não. Só fala, pai, olha lá a situação, eu sei que a tua balança é justa. O Senhor viu que a minha intenção, porque Deus, ele, enquanto as pessoas estão preocupadas, amados, com a aparência, Deus está preocupado com a intenção que ronda dentro do nosso coração. Com que intenção é que você está fazendo isso? Qual é a tua intenção? O que está por trás dos bastidores? O que tá? Eu estou fazendo isso daqui. Até as coisas boas que a gente faz na presença de Deus, Deus, ele sonda as intenções. Porque às vezes a atitude é boa, mas a intenção é má. Né? Como que pode, pastora? Tá fazendo uma coisa boa com a intenção má. E às vezes eu estou fazendo algo que, aos olhos de quem está olhando, fala: uau, nossa, a pastora arrebentou. Mas a minha intenção, às vezes, é de ser visto pelo ser humano. Então não é a intenção boa. A intenção boa é quando eu faço para glorificar o nome do Senhor. Quando eu faço para glorificar o nome do Senhor, aí sim, aí o nome dele é glorificado e a atitude boa também faz bem para quem está ali ao redor. Glória a Deus. Então, nós precisamos atentar mais. Quando eu parei de me preocupar muito com o que as pessoas pensam e comecei a atentar a respeito daquilo que Deus pensa a meu respeito, aí eu sofri menos, passei a sofrer menos. É um conselho que eu dou para vocês. A gente se martiriza, a gente se preocupa das pessoas julgar, das pessoas falar. Gente, se a gente fazer coisa boa, o povo fala. Se a gente fazer coisa ruim, o povo fala. Então é melhor a gente continuar fazendo coisas boas que glorificam o nome do Senhor. Se o povo quiser falar, deixa falar. Porque o mesmo Deus que está ouvindo, que está vendo e ouvindo eu fazer algo, vendo e ouvindo você fazer, é o mesmo Deus que está vendo aquilo que eu não estou vendo, ouvindo aquilo que eu não estou ouvindo, sondando principalmente aquilo que eu não posso sondar, porque só Deus pode sondar os corações. Então veja bem que nós temos Deus como resposta para todas as coisas. A gente não precisa querer se matar, né? Já que o tema é suicídio. E aí Davi, ele diz para poder a alma dele esperar, porque ele tinha certeza, com certeza, quando ele começou a indagar a alma dele, porque estava abatida, e começou a ver os adversários querendo acabar com ele, essa coisa toda, com certeza nesse momento também ele lembrou dos benefícios que Deus já tinha feito na sua vida. Então, às vezes, vocês já perceberam que às vezes a gente mata um urso hoje, destrói um leão amanhã, rebenta com Golias depois de amanhã. E aí daqui a pouco vem um anão e quer acabar com a vida da gente. E a gente começa a querer se entregar aos pontos. Não foi assim com o profeta Elias? O profeta Elias foi assim. Eu dizia essa semana na escola bíblica, eu até fiz a leitura sobre o profeta Elias lá na caverna. E o profeta Elias estava cheio de Deus num dia, ao ponto de clamar e Deus descer fogo lá e consumir o holocausto diante de uma nação rebelde, pagã. E Deus responde com fogo, mediante a oração de Elias. Elias pega a espada, mata 450 profetas de Baal, 400 de Azer, ou Azerá, tanto faz. E daqui a pouco, Elias está correndo por causa de uma mulher, por causa de Jezabel. Jezabel pediu, falou, ameaçou de pôr a cabeça dele numa bandeja, né? E Elias, que tinha desafiado 850 profetas, matado com a espada, agora está correndo com medo de uma mulher. Isso mostra o quanto o ser humano é frágil diante de Deus. Ou a gente vive na total dependência de Deus, ou então vai acontecer isso, a gente vai desafiar trocentos profetas hoje,
A gente vai esmagar o urso amanhã, o leão depois de amanhã, e na quarta-feira a gente acaba com Golias, e quando for na quinta, a gente vai correr de um anãozinho, né? Mas com Deus a gente não corre nem de anão, a gente não corre de principado, glória a Deus, a gente não corre de liderança satânica nenhuma. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: gente, não tenha medo de Satanás, não. Não tenha medo de principado. Ah, pastora, mas é uma liderança satânica que você não tem noção. Obra de bruxaria, obra de bruxaria, fia. Obra de macumbaria. Maior é o que está conosco do que o que está com eles, né? Eu sempre falo para as pessoas, gente, pelo amor de Deus, nós servimos a um Deus que criou todas as coisas, inclusive Lúcifer, né? Lúcifer era um querubim, é criação, não tem como a criatura mandar no seu Criador. E a Bíblia diz o seguinte: sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, né? Falar, meu Deus, ele está vindo lá e correr, não. Isso é covardia. Quando você sujeita a Deus através da palavra dele, quando você vive de acordo com a palavra de Deus, você dá ordem, o diabo estremece, o diabo parte em retirada. Porque o diabo conhece mais a Deus do que a gente, sabia? O diabo, ele veio de lá. A gente ainda vai para lá. Ele não, ele veio de lá, então ele sabe que com Deus ele não pode mexer. E com os filhos de Deus, piorou, porque a Bíblia diz que nós somos propriedade particular, exclusiva de Deus. Propriedade particular, isso daqui é meu. A irmã Francisca só pega nisso daqui se eu deixar a irmã Francisca pegar. Porque essa garrafa é minha. Então você tem dono, você pertence a Deus. Então ninguém vai tocar em você sem primeiro consultar a Deus. Satanás, para tocar em Jó, teve que consultar, porque Jó tinha dono, assim como você também tem dono. Então o negócio não é bagunçado assim no reino de Deus, não. A gente serve a um Deus que é nosso Pai, que é proprietário nosso, que é dono nosso, e que para alguém tocar em nós precisa pedir permissão para ele, né? Então, é isso. Então, não tema, não é para temer obra de macumbaria. Pastora, eu tô achando, pastora, que alguém fez alguma, tô sentindo que alguém fez alguma macumbaria para mim, porque, meu Deus do céu, lá em casa tá dando tudo errado. Não, abençoada, às vezes Deus tá te colocando à prova. Deus está permitindo para poder fortalecer os teus alicerces, para poder te subir de nível espiritual, porque às vezes a gente está com uma fezinha tão pequena, oh meu Deus, que se vier um herê, bota a gente para correr. Entendeu? Mas quando a gente está cheio de Deus, pleno de Deus, pode vir o cabeça de todos que a gente manda sair em nome de Jesus, porque a gente sabe a quem a gente serve. A gente sabe que a gente serve um Deus que é sobre todos os deuses, que é sobre todas as entidades, que é sobre todas as trevas, porque inclusive as trevas foi ele quem criou. Então ele tem comando sobre as trevas, sobre quem age no meio das trevas também. Glória a Deus. Mas o assunto hoje é suicídio, né? E eu já me empolguei aqui, gente do céu. Deixa eu ver que horas são. 21h19. Pai amado, misericórdia. Tá igual lá no seminário, quando eu começo a falar, o povo fala, pastor já tá tocando, o pastor já tá dando final na aula, fala, misericórdia, sangue e fogo. E assim tá nós aqui, já são 21h19, misericórdia. A gente vai concluir o estudo sobre suicídio a semana que vem, mas nós vamos entrar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui, eu preparei esse estudo na forma de um estudo de escola bíblica, né? Então eu tenho uma verdade para aplicar aqui, que diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar esse tema à luz da palavra de Deus. É o único meio da gente sanar o suicídio no meio da humanidade, no meio principalmente dos cristãos, é por meio da palavra de Deus. Não tem outro meio, né? É como eu acabei de falar para vocês. Se você sente que está sendo
perturbado por espíritos malignos que pertencem às trevas, Deus te deu autoridade para você repreender em nome de Jesus. Não é no nome da pastora Luciete, do seu pastor, de fulano, de Beltrano, não, é no nome de Jesus. A Bíblia diz que todos se prostram diante do nome de Jesus. Se for para prostrar. E se for para partir em retirada, também parte em retirada. Né? E Deus deu essa autoridade para nós. Né, para todos que querem tomar posse dessa autoridade. Então, diante dessa dura realidade de tanto suicídio que está tendo, a única maneira da gente tratar é por meio da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz luz aonde existe trevas. Né? Uma pessoa que está à beira de um suicídio, quando ela começa a meditar nas grandezas daquilo que Deus já fez na vida dela, sabe? Porque às vezes a gente também é ingrato. Né? É uma série de coisas que nos arremetem a esses tipos de sentimento. Porque se eu estou com 50 anos e eu olho para trás, eu posso relembrar, o momento pode não estar bom na minha vida. Poxa, mas o Deus que me deu, que me arrancou do ventre da minha mãe, que me manteve com vida, que me sustentou até os dias de hoje. Será que não é o mesmo Deus que pode resolver esse monte de problema que está na minha vida e me dar vitória, gente? Né? E às vezes o diabo cega a mente das pessoas, ao ponto das pessoas esquecer dos benefícios que o Senhor já fez nas nossas vidas. Quantos livramentos visíveis nós já contemplamos que Deus já nos deu. Livramento de morte, sabe? Livramento de ficar em cima de uma cama lá pro resto da vida. Quantas coisas o Senhor já fez nas nossas vidas e nós esquecemos desses benefícios e começamos a correr, como eu disse para vocês, correr de um probleminha do tamanho de um anão. Né? O tamanho de um anão. Então nós precisamos ser gratos a Deus, falar: Senhor, não me deixa esquecer de todos os benefícios que o Senhor já me galardoou aqui na terra, já fez por mim. Não me deixa esquecer das grandezas que o Senhor já fez e me dá graça para poder manter sereno, me dê paz nesse momento de guerra que eu estou vivendo, de aflição, para que eu possa suportar. Sem a tua graça eu não sou nada. Então é nesses momentos que a gente percebe o quanto a gente é dependente 100% do Senhor. Foi por conta desses momentos difíceis que eu percebi que eu precisava de Deus para me manter de pé. Se eu dormia é porque Ele me dava um sono tranquilo. Se eu acordava é porque Ele me manteve de pé, né? Se eu estou bebendo, tomando uma água, é porque minha garganta está perfeita. Gente, eu precisei perder a fala uma época, ficar 15 dias sem falar. Sabe, eu fiz cirurgia de cordas vocais, vocês não têm noção. Eu nunca tinha agradecido a Deus na minha vida por causa da minha fala, por causa da minha voz. Aí eu passei por uma cirurgia de cordas vocais, vocês não têm noção como é bom, como é maravilhoso falar, como é maravilhoso louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então valorize essas pequenas coisas. As pregas vocais da gente é tão feia que nem tem atrativo para a gente olhar para elas, mas sem elas é tão difícil a gente viver a vida. Então glorifique a Deus nos mínimos detalhes. Sabe? A Bíblia diz que Deus cuida da gente de uma tal maneira que até os cabelinhos da nossa... Olha o cuidado que Deus tem com a gente. Até os cabelinhos da nossa cabeça estão contados diante de Deus. Gente, quantas cabeças tem nesse mundo e Deus sabe quantos cabelos tem na minha cabeça, na cabeça da irmã Francisca, na cabeça da Tamires, na cabeça da Camatioli. Deus sabe todas as coisas. Por que a gente se descabela tanto? Mediante as situações, mediante os nossos problemas. Sendo que nós temos um Pai amoroso, nós temos um Deus que na hora certa Ele vem e resolve. Ah, mas está demorando, pastor, está demorando. Não, é porque Ele quer glorificar o nome dEle diante de muitas pessoas. Porque Deus quer glorificar numa proporção maior do que aquela que a gente está enxergando. Porque a gente tem um coquinho, irmãos. A gente tem um coquinho desse tamanho. A gente tem uma visão assim, a gente não enxerga um palmo diante do nariz da gente. E Deus enxerga o horizonte todo pela frente.
Por que que Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, sai de dentro da tua tenda, meu filho. Vem aqui para fora para poder te mostrar o que é que eu tenho reservado para você. E aí Deus pega e mostra para Abraão, olha para o céu. Tá vendo a constelação de estrela? Vê se tu consegue contar aí. Deus está conversando com alguém nessa noite, sabe? A respeito da grandeza dele. Sai de dentro da tua tenda. Qual que é a tenda? Essa tenda aqui limitada que a gente tem. Esse coquinho que a gente tem de pensar tão pequeno diante de Deus, sabe? Deus, ele está dizendo, sai de dentro da tua tenda, vem aqui para fora. A minha tenda não tem nem estaca, não tem poste para poder segurar a minha tenda, não, porque a minha tenda é ilimitada. Quando Deus fez promessa a Abraão, ele falou assim, olha, pois é, tu não conseguiu contar as estrelas não, né? Então, assim vai ser a tua descendência. E Abraão, a mulher de Abraão era estéril, gente. Eles já eram avançados de idade, não tinha nexo. Deus falou uma coisa daquela, no raciocínio limitado nosso. Eu sempre falo, a gente é tão limitado que o máximo que a gente raciocina é 12%. E olhe lá, quem raciocina, quem consegue raciocinar 12%, gente, é considerado PhD, é considerado nerd, né? Imagina Deus que raciocina 100%. Ele deu só essa capacidade de raciocínio pra gente. E a gente quer discutir com quem raciocina 100%. Ai, meu Deus, como a gente é pobre, né? Gente, eu dou até risada, gente. Porque a gente é tão limitado e a gente quer contender com quem raciocina 100%. Ah, meu pai, vamos lá. E aí nós vamos ver aqui. O motivo da nossa oração no final dessa live vai ser orar para que o espírito do suicídio seja eliminado do meio do povo de Deus, do meio da humanidade, do meio do povo que pertence a Deus. Eu sempre falo, gente, a gente tem uma quedinha de querer defender só os cristãos, mas os nossos irmãos, a humanidade, pertence ao nosso Deus. Tem pessoas que conhecem seu pai, tem outros que nasceram, mas não conhecem o seu pai. Não é assim na vida biológica? Tem pessoas que não conhecem o seu pai, sabe que foi gerado, mas não sabe quem foi que criou. No reino espiritual também é assim. Sabe que existe um Deus que criou todas as coisas, mas não conhece o seu pai. E às vezes nem tá, nunca foi estimulado a aproximar desse pai, para conhecer esse pai de perto. Isso é incumbência nossa. Né? Então eu sempre falo, nós temos os nossos irmãozinhos que têm compromisso com Deus como a gente tem, e nós temos os nossos irmãozinhos que a gente critica tanto por eles ser rebelde, mas se eles são rebelde é porque eles não se relacionam ainda com o pai deles, como a gente. A gente era rebelde até um certo tempo aí atrás, misericórdia, a gente era só o sangue do cordeiro, irmãos. Aí Deus usou de misericórdia, usou um profeta, usou alguém para poder ministrar a palavra de Deus, apresentar esse Deus para nós e falar assim, ó, tu tem um pai, tu sabia? Não é só um criador, ele é teu pai. E aí a gente fala, nossa, é mesmo, né? A gente fica assim, mas eu acho que esse povo é doido. Será que Deus se relaciona com a gente mesmo? Ó? Né? A gente fica assim, eu fui assim, fui uma dificuldade para poder me aproximar desse pai, sabe? Porque eu olhava para ele e falava assim, como? Eu cheguei ao ponto de falar, eu te odeio, Deus. Eu era tão rebelde, sabe? E sofrida, porque quando você vê uma pessoa rebelde, por trás da rebeldia existe uma história sofrida. As pessoas, quando elas são rebeldes, quando elas são duras de coração, quando elas gostam de te ferir, é porque elas foram muito feridas e elas não foram curadas ainda. Então, usa essas feridas como muro de contenção. Então, pessoas rebeldes são pessoas muito sofridas, que às vezes já nem acreditam mais na existência de um Deus que criou todas as coisas. E se crê assim, ele criou, mas jogou lá, e tipo assim, vai lá e vai se ferrar lá embaixo. Como eu passei muito tempo da minha vida acreditando, e tem muitas pessoas, irmãs, nossa, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo, não diz que é só os irmãos que estão na igreja junto com a gente, todo dia adorando a Deus, mas é amar o nosso próximo. Então, se eu não amar o meu próximo ao ponto de trazer para mostrar que é bom se relacionar com o nosso Pai, ele vai continuar naquele sofrimento, com aquela história sofrida, com aquela lamúria, com aquela rebeldia, com aquele ódio de tudo e de todos. Mas aonde o amor de Deus chega, o ódio abre espaço para o amor de Deus.
Então, nossos irmãozinhos que não conhecem o nosso Pai, que não tem relacionamento com Ele, precisa de nossa ajuda também. Os irmãos mais velhos, que já têm um relacionamento há mais tempo com o nosso Pai, é para ajudar os irmãos mais novos. É para ajudar aqueles irmãos que não conhecem ainda o Pai. Vê, assim, ouve falar, mas não se relaciona, não conhece. Glória a Deus. Então, nossa oração nessa noite vai ser para poder nós pedirmos ao nosso Deus que elimine o espírito, sabe, de suicídio. O diabo, ele se aproveita das fragilidades do ser humano para poder, às vezes, querer pôr um ponto final num projeto que Deus tem pela frente. Entendeu? Então nós vamos orar nessa noite no final, daqui a pouquinho eu já encerro, né? Mas os tópicos dessa lição que nós vamos aprender, eu vou passar para vocês, porque nós vamos ter que terminar a semana que vem. É o drama da autodestruição, achar que se destruindo, colocando ponto final na vida que vai resolver as coisas. Porque as pessoas pensam em suicídio, nós já comentamos um pouco aqui. Tem outras razões também. Por que a vontade de morrer? Nós já comentamos também que é a falta de Deus para preencher a lacuna da alma, né? Não ter esperança de que Deus pode vir ao encontro, como veio ao encontro daquele moço lá na porta do templo chamado Formosa. E a Bíblia diz que Pedro falou e João chegou para ele e falou assim: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Às vezes a gente fica esperando, sabe? Ter prata e ouro primeiro, sabe? A gente fica esperando Deus dar prata e ouro pra gente primeiro, para poder a gente depois ir lá dizer levanta e anda. E eu estava meditando, o Espírito Santo conversou comigo na terça-feira e falou assim: filha, nem sempre, por que os apóstolos falaram assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então nem sempre a plenitude de Deus vai andar lado a lado com a prata e o ouro. Porque a prata e o ouro tiram os nossos olhos da plenitude e nos faz ficar fisgado aqui na terra. Então, nem sempre quem Deus quer usar de forma, sabe, com autoridade, para repreender demônios, para libertar vidas que estão em cativeiro espiritual, para poder mostrar as grandezas do reino, nem sempre essa pessoa vai ser abastada de bens aqui na terra. Porque a prata e o ouro, querendo ou não, mexe com a mente humana. As pessoas até dizem assim: quer ver quem é o ser humano? Dá dinheiro na mão dela, né? Ou dá poder, que você vai descobrir quem é o ser humano. E é tão prático isso nos nossos dias, no nosso dia a dia. Às vezes você vê uma pessoa que aparentemente é humilde e quando começa a adquirir prata e ouro, começa a ficar numa arrogância tão grande que a plenitude de Deus, vral, evapora. Plenitude de Deus não anda junto com avareza, não anda junto com mesquinheza, não anda junto com egoísmo. E geralmente quem é abastado de ouro e de prata anda tão preocupado em perder o ouro e a prata dele aqui que não quer ser pleno de Deus, né? E aí o Senhor falou assim: os meus apóstolos não tinham prata, não tinham ouro, mas tinha algo que a prata e o ouro não podia comprar. Porque a vida inteira aquele moço teve pessoas rodeadas de prata e de ouro, mas que ele não saiu daquela vida. Necessitou de alguém apresentar algo que a prata e o ouro não podia comprar, mas que dava a oportunidade daquele moço de passar a conquistar a prata e o ouro dele sem precisar ficar naquele sofrimento a vida toda, né? Então nós vamos aprender sobre alguns casos de pessoas que desejam a morte na Bíblia. Nós vamos aprender a semana que vem sobre pessoas que se suicidaram na Bíblia, né? Nós vamos entender também que nós devemos, em meio a circunstâncias mais difíceis, nós devemos prosseguir porque nós temos familiares que precisam de nós, né? Às vezes a pessoa está se sentindo tão inútil, não sirvo mais para nada, não.
pelo fato de estar faltando a prata e o ouro, tem pessoas que se sentem assim, um lixo. Um zero à esquerda, não tenho dinheiro não, irmão, não tenho dinheiro para ir para lugar nenhum. Então, vida, ó céus, o que é que eu estou fazendo na terra? Ô, criatura, dobra o joelho diante do teu Deus, se encha da plenitude de Deus, que tu vai ter tanto para dar para as pessoas que você não tem noção. O que mais tem é pessoas ricas se matando. Se prata e ouro fosse alguma coisa, não tinha tanta gente se matando, tanto milionário se matando. O presidente do Banco Santander não teria morrido, porque o dinheiro dele teria comprado a saúde dele de volta, mas morreu. Então, nós precisamos estar pleno de Deus. Como a Bíblia diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais, a Bíblia chama de resto. As demais o Senhor acrescenta. E tem uma parte na Bíblia, tem uma mensagem na Bíblia que diz que se a gente tiver com o que comer, com o que vestir, ou seja, se a gente tiver o suficiente para suprir as nossas necessidades, é para a gente estar contente. O que passar disso é dádiva de Deus, porque a Bíblia diz que até as riquezas é dom de Deus. Deus, ele dá para quem pode possuir, né? Para quem sabe administrar. E tem uns que Deus até permite subir a um patamar até lá em cima, mas quando vê que está usando o que ele deu para poder abater outras pessoas cá embaixo, ele tira de volta e põe cá embaixo. Quantas pessoas já ouvi testemunho que precisou passar por esse tipo de situação? Deus deu poder para ver se a pessoa, né, melhorava diante dele, não para ver, porque ele já sabe até como que nós vamos, mas até para nós nos conhecermos melhor. Porque a gente fala assim, imagina, se Deus me abençoar, se eu for rica, sabe? Se eu for rica, eu vou ajudar tantos pobres. Um dia eu estava orando, vocês vão dar risada agora. Teve um dia que eu orei assim, falei, ai, Senhor, queria tanto ser abençoada, sabe, Pai, para ajudar tantas pessoas que precisam. E aí Deus falou assim, tu deixa de ser egoísta, vai orar. Por que que tu não ora para poder abençoar as pessoas que estão necessitando? Por que que eu tenho que te abençoar primeiro para poder tu abençoar as pessoas? Falei, vixe, eu podia dormir, Jesus, sem essa, né? Fiquei pianinho, falei, abafa o caso, Espírito Santo, né? Falei, Senhor, então supre as minhas necessidades, para, como diz o salmista, para que eu não quero que o Senhor me dê, eu comecei a orar desse jeito, Senhor, não me dê muito para que de tanta abastança eu venha ficar soberba e dizer eu não preciso mais nem de Deus, nem de ninguém, porque eu já tenho, né? Mas também não me deixa mendigar para poder as pessoas blasfemar do teu nome ou até eu mesmo murmurar contra o Senhor. Então me mantenha com a porção que eu preciso, supra as minhas necessidades, porque afinal a gente vai morrer e vai largar tudo aqui. E vai deixar um monte de gente ainda brigando, saindo na mão, tirando sangue um do outro para poder tomar posse daquilo que a gente conquistou com tanto sofrimento, sabe? Então eu aprendi isso com Deus, né? Nós temos que aprender isso com Deus, Senhor. Não me deixa eu perder minha paz por causa de conquistas, não, Senhor. Traz a minhas mãos aquilo que me é necessário. Se o Senhor vê que eu tenho estrutura para poder abençoar pessoas. Essa semana eu falava para o meu filho, ele falou assim, ele não vai para a igreja, né? Ele falou assim, eu queria acertar na quina, eu iria pegar metade só para ajudar as pessoas. Vocês vão dar risada agora. Eu olhei bem para a cara dele e falei, meu filho, então Deus nem vai te dar, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão na prova, porque Deus colocou para extrair algo de melhor da vida dele, para essa pessoa se tornar uma pessoa melhor. Se você pegar metade e já dá sem consultar a Deus, você vai tirar a pessoa da prova, vai atrapalhar os planos de Deus, os projetos de Deus. Então é melhor você parar de barganhar com Deus e falar para o Senhor o seguinte, se o Senhor achar graça em mim, se o Senhor vê que isso daqui não vai me corromper, que eu vou continuar sendo o que eu sou na tua presença, então fica à vontade para me abençoar, porque o Senhor é o dono da prata e do ouro, né? Então nós vamos concluir por hoje aqui, mas para a semana que vem, e aí tem o último tratado da semana que vem, do sábado que vem, um suicida pode ir para o céu? O que vocês acham? Então vocês vão meditar essa semana todinha, até a semana todinha, para meditar.
para refletir e até pesquisar, pode pesquisar, entendeu? Para a gente discutir no sábado que vem, tá bom? Porque quando eu começo a falar, gente, a palavra de Deus, se deixar, eu faço vigília, né? Paz, Carminha, que Deus te abençoe, meu amor. A minha prima, gente, ela não perde uma live. Eu louvo a Deus pela vida da Maria do Carmo. Glória a Deus. Então é isso, minhas amadas e meus amados. Vocês, se vocês gostaram da live, compartilha com alguém que precisa, né, dessa palavra. Porque às vezes a gente se torna tão egoísta que a gente ouve uma palavra tão abençoada e a gente ouve e se alimenta. Mas aí quando a gente vai dormir, a gente fala assim, puxa vida, fulano, meu amigo, meu parente está precisando dessa palavra. Mas a gente se preocupa tanto com os ao redor da gente que a gente acaba esquecendo e não compartilha com aquela pessoa. Se fez bem para mim, vai fazer bem para o meu amigo, vai fazer bem para o meu parente. Então compartilha com ele. Apresenta papai, esse papai que nós discutimos nessa noite, que nós apresentamos nessa noite, apresenta para o seu irmão que não conhece ele ainda, que só conhece o pai biológico, não conhece o pai, criador de todas as coisas, que além de criador, ele cuida, ele zela. Sabe? Então compartilha com essas pessoas para que essas pessoas comecem a se relacionar com Deus também. Você só se relacionou com Deus, só teve encontro com Deus porque teve alguém que foi ao teu encontro. E a maneira que você tem, hoje eu falo assim, hoje não tem mais desculpa de alguém falar assim, eu não sei pregar não, pastora. Não adianta, não me põe na área de evangelismo porque eu não sei pregar, isso é desculpa esfarrapada. Porque a gente ouve, por exemplo, um estudo desse aqui, se eu não sei pregar sobre suicídio, mas eu ouvi a pastora Luciete falando do Deus poderoso que pode dar livramento para um suicida, para alguém que está à beira do abismo, a ponto de se matar. A pastora falou tanto do poder de Deus nessa noite, então eu não sei falar tudo isso não, mas eu sei compartilhar com quem está precisando, para que ela não se suicida, para que ela não tome um monte de remédio e morra e precisa. Gente, o que tem de enfermeiros, amigos meus, que fala que principalmente final de semana chega jovens, não é pessoas velhas não, viu? Jovens, entalado até aqui, ó, de compromisso, pegou os remédios tudo da mãe, do pai, tomou para se matar por causa de uma paixão, sabe? E aí vai pro hospital lá morrendo, precisa pegar e fazer lavagem de frente para trás, de trás para frente, para poder a criatura não morrer, né? Então nós precisamos usar de misericórdia, de compaixão com essas vidas, amém? E como nós combinamos, vamos orar nessa noite para que o Senhor elimine o espírito que vive perturbando, influenciando a mente das pessoas para se suicidar, aproveitando das fragilidades dessas pessoas para poder pôr um fim na sua vida. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos render-te graça, Senhor, por essa palavra que o Senhor direcionou nessa noite ao coração do teu povo. Pai querido e amado, nós combinamos de no final desse estudo, dessa live, a gente clamar pelas vidas que estão em opressão, pelas vidas que estão depressivas, que estão angustiadas, Senhor, que já pensou, desejou a morte, Senhor. Desejar é uma coisa, mas provocar é outra, Pai. Eu quero te pedir, em conjunto com as tuas filhas, com os teus filhos que estão aqui me assistindo, que ainda irão assistir, que o Senhor vai de encontro a essas vidas, que o Senhor amarre o valente, Senhor. O valente está sendo para eles, mas para o Senhor não é. O Senhor tem domínio sobre as influências malignas. O Senhor pode dar um basta na malignidade que fica influenciando, soprando no ouvido das pessoas que estão passando por momentos difíceis para dar cabo da sua vida. Meu Deus, que o Senhor vem com a tua boa mão nessa noite. Que o Senhor vem, meu Deus, com a tua boa mão sobre essas vidas que estão me ouvindo, que está me assistindo, que irão me assistir, Senhor. E eu quero te clamar pela família deles também. Vai de encontro à família deles. E que o Senhor venha repreender todo espírito de suicídio, todo espírito, Senhor, que aproveita as fragilidades depressivas, de angústia e de tristeza da pessoa para querer barrar o projeto que Deus tem na vida delas. Meu Deus, que o Senhor toma nas tuas mãos os teus filhos, guarda, livra de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós sabemos também que tem a parte neurológica também, Senhor. Que o Senhor
é um Deus que tem o poder. O Senhor é quem coloca as taxas, aumenta as taxas hormonais dentro do nosso organismo. É o Senhor quem trabalha nos nossos neurônios. É o Senhor quem trabalha em todo o sistema que compõe a nossa vida, Senhor. Sistema circulatório, sistema nervoso, sistema digestivo. Vai de encontro à saúde do teu povo, Senhor, num total, no emocional, no psicológico, neurológico, Senhor, em todas as áreas da vida do teu povo. Vai de encontro e conceda a vitória. Faça aquilo, Deus, que as minhas palavras não podem fazer. Aonde as minhas palavras não alcançam, que o teu Santo Espírito tenha alcance e que venha trabalhar para a glória e louvor do teu santo nome. É o que eu te peço em conjunto com o teu povo, em concordância, e já queremos te agradecer, crendo no milagre, crendo no livramento, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma noite de sono reparadora, né? Que o Senhor venha repreender se porventura tiver algum espírito de insônia, alguma falta de sono por distúrbio hormonal, seja lá o que for, que o Senhor venha fazer reparo. Se for para repreender alguma influência maligna, que o Senhor venha repreender também, mas que o teu sono seja de um sono reparador. O que é um sono reparador, pastora? É um sono que você dorme, você acorda assim, zen, né? Você acorda assim, dizendo muito obrigada, Senhor, porque a minha noite foi perfeita, né? Então, que o Senhor guarde vocês, guarde a sua família do espírito de suicídio, de depressão, de angústia, de tristeza, né? Que o Senhor guarde cada um, em nome do Senhor Jesus, e um beijo no coração de vocês e até sábado que vem, tá bom? Que Deus abençoe vocês.